Muito obrigada. Eu quero agradecer a coordenação da Semana de Ciências Sociais, da 11ª Semana de Ciências Sociais, aos professores presentes na mesa, à Universidade Federal do Amazonas, por estar recebendo essa ação para a coleta de assinaturas, para que nós possamos, então, fazer valer o nosso direito constitucional à soberania popular, a escrever e subscrever leis. Os documentos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, um documento para a Secretaria, estão aqui na mesa, se vocês quiserem fazer circular as xerox, para vocês visualizarem, pode ser interessante, tá? Então, eu estou intitulando essa minha apresentação Assinando pela Própria Liberdade, Outra Lei Brasil e o Sistema Penitenciário Nacional. Inicio este documento registrando que é proposital a escolha desta Universidade Federal do Amazonas entre todas as universidades do país nas quais tive a oportunidade de interagir a partir da defesa de nossa Lei de Iniciativa Popular pela ampla legalização do consumo e cultivo da cannabis em todo o território nacional. Cito Outra Lei Brasil. Minha escolha deve-se especialmente por nossa localização humana na geografia da Amazônia. Somos o coração da Amazônia, na confluência dos grandes rios, que reúnem pessoas e águas. Faço lembrar que eu estou há 2 anos viajando o país em defesa da nossa Lei de Iniciativa Popular. 2 anos. Pelo mesmo motivo, vim para cá em março de 2000 e, bem recebida, pude alcançar os propósitos que assumi antes de chegar aqui. É, portanto, com alegria que compartilho nesta 11ª Semana de Ciências Sociais a produção de conhecimento pertinente à nossa Lei de Iniciativa Popular, que assume como referência a inteligência ancestral, indígena e afro-brasileira, mestiça da Amazônia. Vale também fazer notar aqui que, neste momento, o enraizamento histórico de nossa Lei de Iniciativa Popular nos contextos nacionais e internacionais mais amplos não será apresentado. Porém, registro que nossa maior ambição é a mudança paradigmática da economia da escravidão, que existe há mais de 5.000 anos e cuja última expressão política é, no meu entendimento, esse sistema de representação política, herdeiro das monarquias, cujos povos antes, por mais de meio milênio, foram escravizados pelos impérios. Assim sendo, a consciência sobre a transformação paradigmática e histórica implicada no exercício da soberania popular, conforme garante nossa Constituição de 1988, torna urgente a ampliação e aprofundamento dos debates nos campos das ciências humanas, sociais, da saúde e da natureza, para que tenhamos o mais amplo conhecimento sobre quem somos nós, o povo brasileiro, neste momento da história da humanidade. Aguardo, portanto, a oportunidade para dar devida atenção ao diálogo estabelecido entre nossas diferentes epistemologias ancestrais, a partir de nossa Lei de Iniciativa Popular e de tudo o que está proposto estrategicamente a partir de seus termos por direito ancestral e direito constitucional. Para centrar a atenção no tema desta mesa, esclareço 2 dúvidas apresentadas recentemente à leitura dos termos de nossa Lei de Iniciativa Popular. Para quem estas questões são evidentes, peço alguns instantes de paciência, pois que as questões foram apresentadas mais de uma vez. Assim, imagino que as esclarecer é importante para a compreensão de nossas referências ancestrais e da orientação política que nos define nesta Lei de Iniciativa Popular. Quem é o povo para o direito constitucional de legislar no Estado Nacional? A primeira questão é sobre a orientação dada à categoria povo no texto de nossa Lei de Iniciativa Popular. Para esclarecer esta questão, voltamos a atenção aos termos apresentados em nossa lei, para as quais assumimos por referência os termos próprios à Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Em nossa Lei de Iniciativa Popular, citamos os artigos 1º e 14º da Constituição de 88. O artigo 1º é citado em sua íntegra e dirigimos-nos especialmente ao inciso 3 do artigo 14º.
Ambos os artigos apresentam a categoria povo como parte dos poderes políticos do Estado brasileiro. Entendida esta condição, somos capazes de reconhecer que, ao escrevermos e subscrevermos nossa lei de iniciativa popular, nossas referências são para o fato e para o direito de escrever e subscrever leis em nosso país. Ou seja, nossa referência é o direito constitucional brasileiro, ao qual atribui o poder de escrever e subscrever aos representantes do povo e ao próprio povo. O povo e os representantes são, portanto, as duas categorias com o poder de escrever e subscrever leis em nosso país. Esta é a distinção que define a categoria povo em nossa lei de iniciativa popular. Para evidenciar nossos termos, tenho a honra, como parte do povo desta nação, de transcrever aqui o parágrafo único do artigo 1º dos princípios fundamentais de nossa Constituição de 88, que majestosamente abre os termos constitucionais, apresentando nossa condição máxima, política máxima. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Para o artigo 14º, também citado em nossa lei, o capítulo 4º dos direitos políticos abre os termos apresentando o exercício da soberania popular, que significa o poder do povo sobre todos os outros poderes, soberania popular. E em seu inciso 3 apresenta a iniciativa popular, regulamentada pela Lei 9.709, de 1998, que define os quesitos necessários para que nós, o povo desta nação, por soberania popular, escreva e subscreva lei de iniciativa popular, ou seja, leis feitas por nós para regular nossas próprias vidas, nossos recursos naturais e nossos serviços públicos. Os artigos, parágrafo, inciso e lei aqui apresentados estão todos citados em nossa lei de iniciativa popular, acessível online desde outubro de 2015. Quanto tempo eu já gastei, por favor? Eu estou querendo pular. 10 minutos. Já vai. Então, sabemos que existem outros artigos da Constituição que apresentam a categoria povo a partir de outras definições, pois outros assuntos, por referência a outras dimensões da vida social do povo brasileiro. Eu vou sintetizar esse parágrafo aqui, que eu acho muito interessante, mas que eu vou ter que sintetizar por causa dos 30 minutos, né, que provavelmente eu vou ultrapassar esse tempo. Essa confusão acontece por quê? Porque algumas pessoas partem do princípio de que existem outros momentos em que a categoria povo é apresentada na Constituição. Só que esses outros momentos não dizem respeito à lei de iniciativa popular. E não dizem respeito ao exercício do nosso direito político de legislar como povo soberano. Então, por isso, nós nos referimos exclusivamente ao artigo 1º da Constituição e ao artigo 14º. Outros artigos, outros assuntos. A proposta para as dúvidas sobre outros artigos de nossa Constituição de 88, de outros artigos apresentarem a categoria povo, portanto, é contextualizar os outros artigos a partir dos respectivos assuntos tratados por eles. Para a nossa lei de iniciativa popular, compete referência aos artigos citados, outros artigos, outros assuntos. Vamos a outra categoria importante antes de apresentar a relação de nossa lei com o sistema penitenciário nacional. Quem são xamãs para a nossa referência intelectual e epistemológica? A segunda questão a ser esclarecida faz alusão a uma dúvida comum, e esta questão veio dos pares dedicados aos estudos da antropologia, e trata-se de dúvidas sobre nossa referência ao xamanismo indígena e afro da Amazônia. Eu vou te pedir mais uma água, querido, por favor. Obrigada.
Basicamente, alguns colegas entendem pajés e candomblé como categorias que implicariam em estarmos nos apoiando em noções de religiosidade e religião, para orientar nossos termos. Ora, entender que estaríamos nos apoiando em fundamentos das religiões para apresentar uma lei de iniciativa popular parece uma presunçosa armadilha do mal, com L, hífen, gosto. Pois está evidente no texto de nossa lei de iniciativa popular a referência ao conhecimento, pensamento ancestral, indígena e afro-brasileiro. E em nenhum momento é mencionada a palavra religião. É claro que todos devem conhecer as interpretações que, entendo eu, estigmatizam a inteligência dos pajés por referência a noções pertinentes aos debates dirigidos às religiões, pois são evidentes os limites do esforço dos pajés por se fazerem compreender a partir de interlocutores presentes em seus contextos, frequentemente habitados por religiosos. Então, traduzir o espaço social dos pajés como associável às noções de religião, no meu entendimento, é uma interpretação, deslocamento tendencioso. E as interpretações tendenciosas não são novidade nos debates antropológicos. Um debate que discute esse padrão pode ser visto em The Gender of Gift, de Marilyn Strathern, publicado em 1988, que mostra um pouco do quanto a interpretação de antropólogos pode revelar mais sobre si do que sobre os nativos, entre aspas. Por outro lado, faço lembrar aqui o modo como o conhecimento indígena, no fim do século passado, século XX, emerge nos contextos próprios da pesquisa científica a partir do roubo dos conhecimentos tradicionais por parte de laboratórios de biotecnologia. Dito isso, considero desnecessário estender a questão. Estamos falando sobre conhecimento e temos debates realizados nesta Universidade Federal do Amazonas e publicados por esta universidade que apresentam análise sobre a categoria conhecimento tradicional na legislação brasileira, como é possível ver no texto do Dr. Alfredo de Almeida, Wagner Berno de Almeida e outros em Conhecimento Tradicional e Biodiversidade, Normas Vigentes e Propostas, de 88. Aliás, é um texto publicado não só pela universidade, mas é uma parceria entre a Federal e a Estadual do Amazonas, de 2008, em 2 volumes, que apresentam um entendimento para o uso da categoria conhecimento tradicional relacionável à noção de a noção de conhecimento e pensamento indígena conforme os termos de nossa lei. Porém, para a nossa referência ancestral e afro, suponho alguma resistência para a questão, pois o candomblé é uma religião afro-brasileira e nossa lei de iniciativa popular toma por pressuposto ambas as raízes ancestrais. Para essa questão, digo, estamos nos referindo à inteligência de nossas ancestrais africanas, e que se faça notar que a vida de nossas ancestrais africanas no Brasil, colônia e império, reduziu espaços para a continuidade da inteligência, conhecimento, pensamento afro. E suponho que todo iniciante nos estudos em antropologia e disciplinas afins deve compreender que somos capazes hoje de ultrapassar as fronteiras entre essas categorias, como vimos, o que não acontecia na antropologia clássica, em alguns autores da antropologia clássica, mais especificamente desses autores, onde religião e conhecimento podem ter sido vistos como territórios intransitáveis. Nesse caso, no início do século XXI, podemos falar sobre a inteligência afro, verificando sua presença nos espaços sociais ocupados pelo candomblé no Brasil, o que torna a dúvida para a questão irrelevante. Eparrei e Ansan. Muito bem, esclarecidas as questões, seguimos para falar sobre a relação entre nossa lei de iniciativa popular e o sistema penitenciário nacional. É muito importante a gente esclarecer isso, porque esses embaços acabam atrapalhando o andamento de todo o restante da discussão. Para a nossa lei de iniciativa popular, essa relação se estabelece pelo fato da vida, entre aspas,
como a professora fez bem notar, né, no sistema penitenciário, que é uma vida entre aspas, apresenta-se hoje como talvez a maior expressão contemporânea da infelicidade e da miséria humana em nosso país. E digo, lembrando que o dia 1º deste ano é marcado por essa realidade, o que faz parte da vida de todos nós, aqui, nesta cidade. Falo da rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, o que evidencia o quanto o preço da vida nas penitenciárias é maior do que imaginamos. Sabemos que as penitenciárias são verdadeiros infernos, e exatamente por esse motivo nosso esforço está em criar caminhos de acesso à dignidade humana, tratada pela professora também aqui, né? Entre o grupo social que mais sofre com a criminalização da cannabis no Brasil, os condenados por tráfico de cannabis, que estão lá dentro correndo risco de vida, né? Para entender a estratégia que assumimos para a superação dos horrores próprios à vida, entre aspas, no sistema penitenciário nacional, desde o título deste documento, Assinando a Própria Liberdade, apresento nosso propósito de evidenciar que nossa lei de iniciativa popular pode, deve ser assinada por privados de liberdade no Brasil. Nossos propósitos neste campo de relações são, primeiro, que condenados por tráfico de cannabis sejam identificados imediatamente como presos por motivos políticos, vítimas de negociações internacionais do mundo, entre aspas, entre guerras. Na década de 30, né, uma conferência, vou fazer um parênteses, em 1936 aconteceu uma conferência internacional que reuniu países do mundo inteiro, onde o Brasil, entre aspas, assinou pela criminalização da cannabis para todos os povos da humanidade, por interesses econômicos específicos de grupos nessa reunião. Assim que se define, inclusive, um marco referencial para a legislação contemporânea, que foi a partir de um decreto, inclusive foi período de ditadura no Brasil, foi a partir de um decreto, que então é um marco histórico que persiste até hoje, né? Para o que nós temos hoje. Muitas alterações foram feitas, mas basicamente a lista de substâncias consideradas crime é a mesma. Vítimas de negociações internacionais do mundo entre guerras, o que nos antecede em pelo menos 5 gerações. 2. Que na data de publicação de nossa lei de iniciativa popular, condenados por tráfico de cannabis, tenham suas condenações suspensas e no caso de acúmulo de outras condenações, que sejam estudados os caso a caso, pela compensação de penas, entre outros crimes, para estes outros crimes. Também é importante registrar que se abre nossa lei de iniciativa popular para a ampla legalização do consumo e cultivo da cannabis no Brasil, torna nosso Brasil o primeiro país em toda a história da humanidade a possibilitar que mulheres e homens assinem por sua própria libertação. Nunca isso aconteceu, né? Falta 10 minutos. Eu vou ultrapassar um pouco, né? A professora levou quase uma hora, né, professora? Não, foi meia hora. Tá? Foi meia hora. Então tá bom, eu vou ultrapassar um pouco, tá? Agora que vai começar a parte interessante, mas tudo bem. Depois a gente vai no debate e aí eu volto a apresentar, se vocês se interessarem. Tá? Hoje, pouco mais de 50% das presos brasileiros têm o direito político de escrever e subscrever lei de iniciativa popular. Porém, existe a questão das pessoas com condenação transitada em julgado. Existe um diferencial aí, o que permite que mais de 50% da população carcerária possa assinar a nossa lei, como eu e como vocês. O direito político de escrever e subscrever leis de iniciativa popular. Porém, ainda que nossa lei seja assinada por pouco menos de 1% dos privados de liberdade, que a professora trouxe os números alarmantes da quantidade de gente que está na cadeia,
No sistema penitenciário nacional, o mais importante é marcarmos nossa história de modo definitivo por este fato. A necessidade de encaminhar nossa lei de iniciativa popular para ser assinada por privados de liberdade faz parte de um conjunto de demandas emergentes ao curso da viagem por diferentes estados brasileiros. Após 10 meses de viagem, dei início ao primeiro encaminhamento de nossa lei para ser assinada por presas a partir do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, Maranhão, onde permaneci trabalhando por nossa lei por mais de 5 meses. O segundo complexo penitenciário para o qual requeri acesso de presas à nossa lei foi o Bangu, no Rio de Janeiro. Dirigi-me à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e protocolei 2 documentos para a coordenação daquela CIAP-RJ, com o propósito de que a Secretaria determine, nós ainda estamos em processo, os caminhos necessários para que presos de Bangu conheçam e assinem nossa lei de iniciativa popular. Os documentos encaminhados à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro fazem parte do arquivo do trabalho por nossa lei de iniciativa popular. Apresento a seguir parte das circunstâncias para o encaminhamento de nossa lei para ser assinada por privados de liberdade nos complexos penitenciários de Pedrinhas e do Bangu. E definições gerais da atual situação neste processo para cada um desses complexos penitenciários. São Luís, Maranhão, maio a outubro de 2016. Outra lei Brasil. A presença de nossa lei de iniciativa popular na ilha de São Luís evidencia o quanto esta lei pode e deve transformar a desumanidade vivida por nós, hoje, dentro e fora das penitenciárias, e dentro e fora das relações que envolvem o tráfico de drogas, em todos os estados brasileiros. Sim, sofremos uma crise no sistema penitenciário e esta crise está em relação com a criminalização dos ditos entorpecentes no Brasil. Aqui, vamos tratar especialmente da importância da ampla legalização do consumo e cultivo da cannabis em todo o território nacional, conforme subscrevemos em nossa lei de iniciativa popular. Quando cheguei na ilha de São Luís, dia 18 de maio de 2016, fui recebida pela comunidade do kitesurf, que eu pratico já faz 9 anos esse esporte, que me colocou em contato com um surfista e tatuador que me hospedou em seu estudo de tatuagens no bairro de Fátima, onde fiquei a maior parte do tempo de permanência na cidade. Naquele período, a capital do estado do Maranhão, talvez aqui alguém lembre disso, estava sendo apontada como o mais alto índice de violência por assassinato no país. Esta informação foi divulgada nos telejornais das mídias de massa, e o bairro de Fátima, onde eu estava, contava com mais de um homicídio por dia, sendo que parte significativa das mortes estavam relacionadas ao tráfico. A maior parte eram execuções emergentes de conflitos entre facções do tráfico no Brasil. Outra parte eram mortes em ações policiais. Convivi com familiares de condenados por tráfico de cannabis, crianças, mães, esposas, maridos, irmãos, irmãs, namoradas, vizinhos, pessoas com o mais profundo nível de envolvimento afetivo e, portanto, comprometimento com as situações que envolviam as mortes. Em alguns casos, as famílias podiam ser alvo nas disputas. Essa condição cotidiana, somada aos então 10 meses de trabalho pela coleta de assinaturas por nossa lei de iniciativa popular, naquele momento que eu cheguei em São Luís, faziam 10 meses de viagens pelo Brasil.
só de viagens, tinha mais 3 ou 4 meses em Florianópolis. Aos poucos, tornou-me conhecida pelos traficantes, que reconheciam dignidade no trabalho voluntário, com dedicação exclusiva, realizado por uma pessoa com as qualificações que eu tenho. Eu tenho um doutorado, tenho 2 mestrados, fui pesquisadora no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e sou bacharel em musicoterapia. A identidade com nossos pressupostos mestiços, indígena e afro, também contribuiu de modo significativo para a imediata aceitação. E nossa lei, assim como a proposta de superação do sistema de representação, ainda que possa ter parecido distante de nossas condições atuais, foi marcada pelo período que antecedia as eleições. E o conhecimento sobre nossa legislação, assim como sobre a democracia direta em outros estados nacionais, evidenciava que, mesmo parecendo distante, era o único caminho aceitável para as inúmeras e constantes situações locais e nacionais para a corrupção no sistema de representação. Eu estava lá nas vésperas das eleições municipais, né, de maio a outubro do ano passado. Eu aguardo teu sinal, tá? Nesse período, então vou ler só mais esse parágrafo. Nesse período, ainda que nunca tenha perguntado ou desejado saber, como consumidora de cannabis, sei que tive oportunidade de ser conhecida por diferentes traficantes em todos os lugares do país por onde já havia passado. Eu quero fazer uma pausa, então, antes de terminar e dizer para vocês que inúmeras vezes no Rio de Janeiro, pelos próprios traficantes, eu fui identificada como viciada. Isso me causou um desconforto, porque eu estou fazendo um trabalho voluntário, mas eu não suporto esse tipo de desrespeito. E eu sempre colocava para eles, eu não sou viciada, eu já fumei cigarro, eu sei a diferença entre um cigarro de tabaco e uma cannabis. Mas a coisa era insistente, e algumas pessoas mais conservadoras, ou até com interesses políticos diversos do que está apresentando, porque isso não é só a legalização da cannabis, né? Isso é o nosso povo fazendo as nossas leis. Aí diziam, então, a mesma coisa, você está fazendo esse trabalho porque você é uma viciada. Então, recentemente, há cerca de 2 meses atrás, para uma dessas pessoas, eu tive o prazer, porque é um prazer, né, de dizer a ela, eu estou interrompendo completamente o uso de cannabis, porque não existe vício para mim. E só vou voltar a usar a planta quando nós conquistarmos, a partir do momento que eu conquistar as assinaturas necessárias para a legalização da cannabis no Brasil por nossa lei de iniciativa popular. Mas durante praticamente todo o tempo, são 2 anos e alguma coisa, eu fui usuária. E fui uma usuária que usava muito, porque a cannabis sempre contribuiu para eu me distanciar das situações de tensões. E as situações de tensão foram muitas. Então, eu vou passar para o professor, ele vai fazer a apresentação dele, e aí eu peço para vocês, por favor, depois, para a gente continuar mais um pouco nisso. Obrigada. Só aproveitando porque é uma coisa muito importante, a gente tem aqui no Brasil uma professora na Universidade Federal de Minas Gerais, chamada Liliane. Ela trabalha com uma área que eu acho que todo mundo deveria saber que existe, chamada legística. O que é a legística? É você fazer a tradução da lei e das decisões judiciais para a linguagem, não só escrita, mas também para o acesso à informação de um determinado grupo. Isso nasceu no Canadá, um grupo de juízes se reuniu e chamou o xamã, na época,